Olá! Nesse vídeo exploraremos o problema da indução e apontaremos um recorte específico dele que é útil para uma investigação filosófica da prática da epidemiologia. Segundo Broadbent, as ciências empíricas são nossos esforços mais sistemáticos e reflexivos para aprender a partir da experiência. Mas como aprendemos a partir da experiência? Para começo de conversa, é importante ressaltar que a noção de experiência que utilizamos é de um escopo muito maior do que a noção de experimentos científicos controlados. Experiência é a forma subjetiva como vivenciamos tudo que pode ser percebido conscientemente através dos sentidos. Deste modo, quando somos crianças, por exemplo, aprendemos que sempre que comemos, nossa fome é saciada. Por exemplo, a partir de experiências passadas nas quais nossa fome sempre foi saciada ao comer um pão, inferimos que todos os pães que comermos também nos nutrirão no futuro. Mas há algo que assegura essa inferência? Existe algo que garanta que o sol vai se pôr hoje, já que ele assim o fez todos os dias? Nesse aspecto, o conhecimento das ciências empíricas é diferente do conhecimento obtido nas ciências formais, como a lógica e a matemática? Hume afirma que esse tipo de conhecimento dado pela experiência não surge através da razão. Portanto, não é um juízo demonstrativo, ou seja, não é infalível. Vamos relembrar o que seria um conceito de razão para ele, então. Uma inferência realizada através da razão ocorreria com o uso do raciocínio inteiramente a priori. Raciocínio que, se desconsiderarmos as premissas envolvidas, não apela para a experiência. O teste para decidir se um dado raciocínio a priori garante sua conclusão é verificar se o contrário do que ele conclui é inconcebível. Os casos que passam nesse teste são as verdades necessárias, por exemplo, eu sou idêntico a mim mesmo, ou casos em que a conclusão é logicamente deduzida através das premissas. Podemos conceber, por exemplo, que o sol não nascerá amanhã mesmo ele tendo nascido todos os dias até hoje. Podemos imaginar também que o próximo pedaço de pão que comermos aumentará nossa fome ao invés de saciá-la. E por mais que existam elementos que possam ser desafiados no argumento de Hume, seu núcleo é convincente. Broadbent concorda que não há um raciocínio que garanta que o pão que sempre me nutriu me nutrirá na próxima ocasião, por exemplo. Adiante trabalharemos com uma versão mais completa. No entanto, agora veremos uma reconstrução simplificada do problema da indução de Hume. Existem apenas duas fontes de conhecimento, a razão e a experiência. E aqui vale a pena ressaltar que esta é apenas uma versão simplificada. A rigor, Hume assumia que existiam outras fontes de conhecimento, como a imaginação, a memória e o testemunho. O conhecimento de experiências futuras é derivado de projeções que usam experiências passadas. No passado, nós vivenciamos aprendizados que utilizaram experiências anteriores. Inferimos que o Sol nasceria no dia seguinte baseado nas experiências diárias passadas em que o Sol nasceu. O problema é que para aceitar que o Sol vai nascer amanhã, assumimos que as próximas experiências serão semelhantes às passadas. Broadbent concede que essa resposta, a de que aprendemos sobre experiências futuras estudando as passadas, é parcial. No entanto, não há motivos para acreditar que as experiências futuras serão semelhantes às passadas. O que precisamos é justamente compreender a relevância das experiências passadas para que as futuras assemelhem-se a elas. Portanto, o argumento é circular visto que assume a verdade daquilo que quer provar. Broadbent chama essa versão do argumento circular de versão curta, porque existe outra versão, que é maior e também é circular, que discutiremos mais à frente. Mesmo que Hume tenha estruturado a discussão em termos de sequências de eventos se repetindo, dia seguido de noite, nutrição seguida de consumo de pão, muitas, talvez mesmo a maioria das inferências indutivas não são assim. Inferências de outros tipos são especialmente comuns na ciência, como em casos em que o que é inferido não segue por ser um evento ocorrente após as evidências das quais inferimos. Por exemplo, observando que os espectros da radiação eletromagnética emitida pelas estrelas distantes tendem ao vermelho, inferimos que as estrelas estão se afastando de nós. Mas isso não é baseado em observações passadas de uma variação nos espectros das estrelas que encontramos antes. É baseado em outras teorias, como o efeito Doppler e a emissão de um padrão característico invariável da radiação eletromagnética dos elementos. A hipótese do distanciamento das estrelas explica os desvios para o vermelho quando consideramos aquelas teorias. Nesse caso, a inferência, que seria a hipótese, explica as premissas obtidas empiricamente quando consideramos outras teorias. Explicação, segundo o glossário do livro que estamos seguindo, é a atividade destinada a produzir entendimento ou o produto dessa atividade.
Para evitar desentendimentos, é importante diferenciar alguns usos do termo indução. Um primeiro uso comum e frequentemente chamado de indução enumerativa seria como o de Russell ao formular seu princípio de indução. Esse uso daria conta do tipo de raciocínio na linha de esperar mais do mesmo. No entanto, durante o livro que estamos seguindo, ao falar sobre indução, Broadbent se refere às inferências não dedutivas. Nesse sentido, são operações que ao menos pretendem ser verdadeiras e também são encontradas em expressões como inferência indutiva e raciocínio indutivo. Esse uso do termo inferência também é conhecido como inferência à melhor explicação. E tal como na prática científica, também estão presentes na vida cotidiana. Ao me perguntarem por que penso que uma fatia particular de pão me nutrirá, provavelmente direi algo sobre como acredito que alimentos nos nutrem. Provavelmente não vou recorrer a experiências passadas em que comi pão para explicar isso. A maior parte das nossas inferências reflexivas não são uma mera extrapolação estrita de evidências de casos passados que devem se repetir de certo modo. Essas extrapolações simples, de outra forma, parecem ser até mesmo perigosas com um modelo de inferência indutiva na epidemiologia. O livro de Broadbent trata das inferências à melhor explicação porque elas parecem se adequar às inferências da epidemiologia. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os filósofos aceitam que as inferências realizadas na ciência deveriam ser vistas como inferências à melhor explicação. Há também que se destacar que as inferências indutivas não apenas concernem ao futuro. A dieta do Tiranossauro Rex certamente é um fenômeno do passado, mas nós a inferimos através das evidências disponíveis atualmente. Já vimos que Broadbent afirma que as ciências empíricas são os nossos esforços mais sistemáticos e reflexivos para aprender a partir da experiência. Mas a verdade é que não é claro como é possível aprender a partir dela. Podemos dizer que nós aprendemos, é claro, mas é difícil imaginar como podemos justificar esse aprendizado. De um ponto de vista científico, isso importa porque a ciência não é um tipo de aprendizado automático e sem reflexão. É uma atividade intelectual que está sujeita a críticas. O filósofo considera que existem várias respostas até que bem espertas para o problema da indução, mas que a maioria não ajuda a responder essa pergunta de um ponto de vista científico. No entanto, uma contribuição que analisaremos para a ciência em relação ao problema da indução é a separação dele em um problema justificatório e outro descritivo. Mas o que são esses dois problemas? Bem, como vimos, se nos perguntarmos o que justifica as inferências indutivas, chegamos à conclusão problemática que nada. Ou ao menos nada que possamos imaginar. Mas isso não prova que há algo de errado com essas induções. Não prova que elas não funcionam. Por outro lado, não podemos simplesmente assumir que todas as inferências indutivas são boas apesar da falta de justificação racional. A versão justificatória do problema da indução, que aponta para a dificuldade de encontrar uma justificação racional para as inferências indutivas, não é o que vai nos ajudar a pensar sobre a epidemiologia nesse momento. Já o problema descritivo da indução questiona o modo como podemos descrever as inferências indutivas que realizamos. Apesar do problema descritivo ter um enorme valor prático, ele também possui um certo valor justificatório, porque uma boa descrição do que faz uma inferência indutiva ser boa pode ser usada para justificar uma dada inferência e a escolha de uma conclusão em relação a outra. Existem alguns tipos de pesquisa e estudos com os quais epidemiologistas trabalham. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre eles. Mas o caso é que, quando algum tipo de estudo é escolhido para algum fim, os epidemiologistas avaliam a contribuição que os dados fornecem para uma hipótese obtiva por um processo indutivo. Por isso, nesse livro, Broadbent pretende utilizar o problema descritivo como início do fio condutor de suas discussões. Se anteriormente vimos a versão curta da tentativa circular para justificar a indução, agora veremos que a longa e também circular se apresenta através do conceito de causação. No entanto, não apresentaremos em detalhes nesse vídeo. Hume afirma que inferimos eventos futuros porque eles possuem uma certa conexão causal com o passado. Então o que Hume faz aqui é se perguntar o que conecta a conclusão de um argumento indutivo com suas premissas, e, nesse caso, a causação seria a única candidata. Inclusive, Hume diz que se não conectarmos dessa forma as premissas das conclusões, a inferência seria inteiramente precária. Broadbent até relembra a famosa passagem de Hume que reza que a causação é, para nós, o cimento do universo. Como uma justificação para a indução, a variação via causação não nos ajuda, já que também é circular. Mas Hume argumenta que o conhecimento causal é obtido apenas através da experiência.
Não podemos saber, senão através dela, que uma coisa causa outra. Agora vamos entender qual é o papel da versão causal junto com o problema descritivo da indução nesse livro. Como dito antes, se pedirem para que eu justifique por que a próxima fatia de pão que eu comer também será nutritiva, eu não simplesmente direi que acredito nisso baseado nas outras vezes em que comi o pão. Provavelmente, falarei de fato sobre a composição do pão e de algum conhecimento causal sobre os efeitos desse composto no meu organismo. Certamente esse conhecimento causal é baseado no conhecimento dos efeitos que outras fatias de pão causaram no meu organismo, mas não é meramente baseado nessas experiências passadas. A versão via causação parece oferecer uma descrição das nossas práticas indutivas reais, ao menos das que envolvem reflexão. E são essas as práticas de indução que nos interessam se as estamos investigando nas ciências. Se pudermos dizer algo sobre a causação e sobre o que é conhecimento causal, então talvez possamos dizer algo sobre por quais motivos esse tipo de conhecimento nos permite realizar boas inferências. E se pudermos dizer qual é o papel do conhecimento causal na produção de boas inferências indutivas, ficaremos mais perto de distinguir as boas das ruins. Veremos se a inferência em questão apresenta o tipo certo de conhecimento causal e o utiliza de maneira apropriada. Broadbent reconhece que existem outras questões que surgem com essa versão, como o que é de fato a causação e como podemos ter conhecimento causal, mas não trataremos de suas especificidades nesse projeto. Para finalizar, o autor enfatiza que não há uma perspectiva realista de negar que muito do nosso entendimento sobre fatos empíricos apela à causação, e a ciência que melhor ilustra esse fato é a epidemiologia.